Bom, será que o Brasil ainda consegue levantar um líder que possa, de direita, para reassumir o controle do país? Isso ainda, vocês veem essa possibilidade? Olha, minha opinião pessoal, eu acho que nós precisamos de uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Primeiro ponto. Não pelas qualidades e defeitos de cada um, senão pelo extremismo e fanatismo que as pessoas têm por esses líderes. Porque quando você é fanático demais, você perde a razão completamente e admira tanto que você começa a achar bonito as coisas erradas que esse líder faz. É a emoção que toma conta e não a razão. Entende? As pessoas que batem palma, por exemplo, para um corrupto, tem gente que bate palma para corrupto, né? Que vê uma situação igual a essas que a gente assistiu aí, batendo palma, né? Tem gente batendo palma pro Cabral, né? Que é um criminoso, confesso, que devolveu e tudo mais. Tem gente achando bonito, né? Então, ou seja, essas pessoas estão começando a ter fã. O problema do extremismo e do fanatismo não é o político em si. Que quem cria, que fabrica ídolos são os fãs. As pessoas não têm um pensamento, uma visão política. Uma visão política também exagerada de direita, ela também gera erros. Tudo que é demais é ruim. Porque, ao mesmo tempo que tem um lado que parece se apoderar de alguns grupos sociais, como a esquerda faz muito, né? Por exemplo, eles se sentem donos da causa dos negros, eles se sentem donos das causas das pessoas das diferentes opções sexuais, eles se sentem donos dessas causas. Ao mesmo tempo, a direita pode ignorar essas causas que são reais, né? Pode ignorar justamente para ser extremista, o contrário daquele ali. Então as pessoas chegam a extremista a um ponto que ele começa a abandonar as causas. Aí você olha para uma pessoa, né? Um exemplo aquele da Jovem Pan lá, o Pavinato, é isso mesmo, né? Pavinato. O Pavinato, por exemplo. O Pavinato, por exemplo, pertence a esse grupo. Sim. E muita gente olha para ele, olha com desprezo. Não consegue aceitar que tem um cara com um pensamento de direita e que pertence ao grupo de LGBT. Entendeu? A gente começou a criar uma visão do mundo que ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Não existe relação nenhuma, né? A gente precisa mudar a cabeça do brasileiro. Lula e Bolsonaro na próxima eleição seria horrível. Eu penso dessa maneira. Seria horrível a gente vê o Brasil dividido dessa maneira. Não seria legal. Miguel? O que você acha, Miguel? Também penso da mesma forma que você, Geraldo. Tava até comentando ontem com a minha cunhada, né? Tá aí nos visitando. A gente tava voltando ontem de São João del Rei e a gente comentando sobre política. E entramos no assunto, né? E falando dos erros, principalmente dos erros do Bolsonaro. Sim. Entendeu? As caneladas dele, sim, as falas dele, né? Aceitando provocações muitas vezes ali, sim, da mídia, enfim, né? E eu vi, vamos supor, a gente falou até aqui da situação do Lula, a questão do dinheiro que ele, das gastou, emendas que ele concedeu, sim, sim. ali, 5, 6, 7 bilhões aí para poder votar a reforma tributária. Ele cedeu em forma de emendas, entendeu? Não é corrupção. Não é corrupção, não é fora da lei. Não é. Entendeu? Coisa que, infelizmente, ô Geraldo, o Bolsonaro não soube lidar. Não, de forma alguma. Entendeu? E outra, e não faltava experiência pra ele. Mas ao mesmo tempo, Miguel, que no tempo dele, essas emendas tinham outro nome. Era orçamento secreto. Isso existia, essa brecha existia naquela época também. Só que naquela época a lacração criticava, né? Agora não, agora acha normal. Então, mas sabe o que acontece? Ele brigou com muita gente. Sim. Tem um ditado que às vezes, né, você perde os anéis, mas ficam os dedos, né? Sim. Ele queria, quer dizer, ele acabou não cedendo. Sim. Entendeu? Foi ali, aquelas caneladas dele, é tudo ou nada. Sim. Entendeu? E não adiantou, ele não soube negociar com o Congresso. Não. Ele não soube negociar com a mídia, por exemplo, que a mídia massacrou ele durante os 4 anos,
mas porque ele foi intransigente demais. Sim. Com Isso é tudo. verdade, isso eu concordo. Com tudo. Isso eu concordo. Entendeu? Era melhor hoje ele ter sido reeleito, quem sabe, se ele tivesse uma atuação diferente, Sim. não tivesse a intromissão dos filhos no começo, que atrapalhou muito, na minha opinião. Muito, Falou demais, falaram muita bobagem, aquela coisa toda. A hora que parou, a hora que eles pararam de falar, a hora que o Bolsonaro tentou mudar um pouco, eu acho que já era tarde. Sim. Ele já tinha criado uma inimizade com tudo e com todos, principalmente com a mídia. Uhum. Entendeu? E infelizmente com o Congresso, de um modo geral ali, ele não soube Sim. lidar. E ele que tinha uma experiência tremenda de Congresso Nacional, aí. Para quem foi 7 mandatos deputado, Sim, né? E vereador também. E vereador, É. então ele tinha experiência com o parlamento. Sim. Entendeu? Então eu acho que ele não soube lidar com isso daí. Quis ser correto demais, não estou dizendo que era para ele fazer corrupção, Sim. não estou dizendo isso. Como é o caso das emendas aí, não é corrupção. Não. É negociar. Eu acho que ele quis ser certinho demais num meio que só tem coisa errada, que só tem corrupção. Não estou dizendo para ele ser corrupto. Sim. Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Entendeu? Mas veja bem, a moeda de troca, ela tinha que existir. Qual moeda de troca? Emenda. Sim. Emenda. Sim. Ah, a mídia tá brigando? Tá, eu vou dar um pouquinho de propaganda pra mídia. Ele tinha condição de fazer isso aí tranquilamente, sem problema nenhum, sem fazer corrupção, Geraldo. Sem Fazer corrupção. Corrupção zero. Zero. Mas sabendo lidar com a parte contrária. Sim. Entendeu? Quer dizer, ele brigou com a mídia, brigou com a classe artística, quase Sim. que toda. Sim. Por causa da Lei Rouanet, por exemplo, que foi Sim. uma briga tremenda. Poderia ter melhorado isso daí. Entendeu? Sem arrumar essa briga toda que ele arrumou. Entendeu? Na minha opinião, E foi desde o isso daí. início a reclamação é que ele não tinha articulação, né? Sempre foi assim. Ele sempre teve um posicionamento de nunca voltar atrás, com nada, né? Era o que ele falasse tinha que ser virar lei. E essa briga que ele arrumou com os artistas foi por causa de Lei Rouanet mesmo, né? Não tem outra explicação. Agora, com o canal de TV, eu concordo contigo, né? Ele cortou tudo, né? Cortar tudo tá errado. Ele teria que continuar. Você sabe que eu ouvi outro dia o Eduardo Bolsonaro na Jovem Pan falando que ele falou assim: nós erramos muito, que nós deveríamos ter investido melhor na mídia no início. O próprio Eduardo Bolsonaro estava falando outro dia sobre Eu acho que isso aí eles têm que rever muita coisa, como o Geraldo falou. Não é bom realmente um Lula e um Bolsonaro na próxima eleição. Não. Tem que pensar em uma cabeça, talvez. Você vê o Eduardo Bolsonaro criticando o governador de São Paulo lá, o Tarcísio. Só porque o Tarcísio estava junto com o Haddad e falou que concordava com 95% da reforma tributária. Pronto, aí já foi motivo de ser vaiado, de ser criticado, entendeu? E o Tarcísio está fazendo um excelente governo no estado de São Paulo. Gente, a gente continua depois do intervalo, são 9h07. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Sim.